Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui falando um pouco sobre a parte de magnetismo. A gente hoje vai falar sobre como que ocorre o movimento de uma partícula quando essa partícula está numa região que existe um campo magnético. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é, se por acaso você não assistiu a aula sobre ímãs e campo magnético, dá um pause nesse vídeo, vai lá no canal, assiste a aula, porque você vai precisar, a gente vai usar de conceitos como regra da mão esquerda nessa aula aqui, então a gente precisa estar com esses conceitos bem claros na cabeça, ok? A primeira coisa que a gente precisa entender é que se a minha partícula ela é lançada, numa região e ela vai se movimentar exclusivamente por ação do campo magnético, ou seja, eu não tenho nenhuma outra força atuando na partícula. O movimento dela vai acontecer pelo fato de ela ter sido colocada numa região que existe um campo magnético e esse campo magnético vai, produzir uma força magnética nessa carga e a junção da força magnética e a velocidade do corpo e o campo magnético vai produzir o movimento nessa partícula, ok? Então, se o movimento ele está ocorrendo exclusivamente por ação do campo magnético, a gente tem que o movimento dessa carga ele vai ser sempre uniforme, ou seja, vai ser um movimento que ocorre com velocidade constante. Então, enquanto a carga permanecer naquela região de campo, a velocidade dela não vai aumentar e nem vai diminuir. Com a velocidade que ela entrar na região do campo magnético, ela vai permanecer naquela região de campo magnético e se por acaso ela precisar sair, ela vai sair daquela região de campo magnético. Então, a gente sempre tem um movimento que é uniforme. Só que esse movimento ele pode ser retilíneo uniforme, ele pode ser um MRU, ou ele pode ser um movimento circular uniforme. Então, a gente vai ver que a partícula pode se movimentar em linha reta, ou ela pode estar fazendo um movimento circular, e isso aí vai depender da forma como essa partícula estiver se movimentando em relação ao campo. Então, o primeiro caso aqui, a gente vai ter a nossa partícula, a nossa carga, ela vai ser lançada na mesma direção das linhas de indução do campo. Então, vamos imaginar aqui, eu tenho um campo que está apontando aqui, o meu campo magnético, ele está apontando aqui para a direita, ok? E aí eu posso ou lançar essa carga na mesma direção e mesmo sentido, a velocidade dela também está apontando para a direita, ou então eu lanço essa carga na mesma direção, mas no sentido contrário, com a velocidade apontando para a esquerda. Mas, indiferente dela ter ou não o mesmo sentido do campo, ela está tendo a mesma direção. Então, quando a carga é lançada na mesma direção do campo, o que eu tenho que lembrar? O meu ângulo aqui, entre o campo e a velocidade da carga, é zero. Por quê? Porque eles são paralelos, Ou vai estar apontando para o sentido oposto, ou pode estar apontando no mesmo sentido, mas vão ser paralelos. Então, o fato é que o ângulo entre o campo magnético e a velocidade é zero. Ou então, ele vai ser de 180, Ele vai ser zero se ela tiver a mesma direção e mesmo sentido, ou ele vai ser 180. Vamos imaginar aqui, cada um apontando para um lado. Opa, falhou. Vamos imaginar aqui, cada um apontando para um lado, 180 graus, ok? O campo está aqui e a velocidade da carga está para cá, que é esse caso aqui, 180 graus. A carga está apontando para esse lado e o campo para o outro. Então, ou a gente tem 180 graus ou a gente tem 0 graus. E aí, quando a gente pega a equação de força magnética, que a gente sabe que é BQV seno θ, o que a gente leva em consideração? Θ aqui, se ele for 0 graus ou se ele for 180 graus, o que a gente vai ter? Seno de 0 e seno de 180 vale 0. Então, esse valor aqui, o seno é 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, nesse caso, eu tenho uma força magnética que é igual a 0. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a força magnética que vai ser produzida por este campo
não vai ser capaz de influenciar na trajetória do corpo. Então, a tendência é que o meu corpo permaneça em movimento retilíneo uniforme, MRU, ok? Ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. A força magnética não vai ser capaz de alterar a trajetória do campo nessa região aqui. Por quê? Porque eu tenho um ângulo θ igual a 0 ou igual a 180 graus, ok? Agora, a gente tem um segundo caso. Quando a minha carga é lançada perpendicular ao campo. Então, ó, observa que nesse primeiro aqui eu fiz um campo que está entrando na folha, bolinha com X, ó, regra da mão esquerda, dedo indicador é o campo, dedo polegar é a força magnética e o dedo do meio é a velocidade. Então, ó, pela regra da mão esquerda, meu campo está entrando aqui nesse primeiro exemplo e aqui o meu campo vai estar saindo, ó, apontei para cima o meu dedo indicador, campo saindo da folha. A minha carga ela vai ser lançada perpendicular à direção do campo. Então, ó, se aqui eu tenho um campo que está entrando, a velocidade da minha carga é perpendicular a ele, ó, está formando 90 graus, ok? O campo entrando e a velocidade está aqui para o lado, ó, regra da mão esquerda. O que está acontecendo? A minha força, ó, o dedão está apontando para cima. Então, eu vou ter uma força magnética atuando na carga para cima e a velocidade dela está aqui apontando para a direita. Então, eu vou ter um vetor resultante entre a força magnética e a velocidade. Esse vetor resultante vai indicar qual vai ser a direção do movimento da minha carga, tá? Então, se a gente fosse completar aqui, eu teria o meu vetor resultante aqui, ó. Só que esse movimento, ele não é retilíneo na diagonal. Ele é um movimento que é circular. Eu tenho um movimento circular uniforme. Então, na verdade, esse vetor, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está dando uma leve curva, ok? Quer dizer que a minha carga, ela vai entrar aqui nessa região de campo e ela vai ter um movimento que é circular. Um movimento que é circular e uniforme. Então, um movimento que eu vou ter a minha velocidade constante, ó. A minha carga vai entrar aqui e a trajetória dela vai ser essa, ó. Ok? Lembrando, gente, que a regra da mão esquerda ela é válida para cargas que são positivas. Se por acaso essa carga aqui fosse negativa, ela teria uma trajetória oposta, ok? Agora, olha esse segundo exemplo, ó. Eu tenho um campo que está saindo da folha do papel, bolinha com bolinha dentro, está saindo, ó, o indicador para cima, e a velocidade está aqui apontando para a esquerda. Olha o meu polegar, ó. O meu polegar está apontando para baixo. Então, eu tenho uma força magnética que vai estar para baixo, uma velocidade que vai estar para a esquerda, e aí eu vou ter o meu vetor resultante aqui, ó. Esse vetor resultante está indicando qual que seria o sentido de movimento. Só que o meu movimento aqui não é um movimento retilíneo, ele é um movimento que é circular. Então, ó, eu vou ter esse sentido de circunferência. Quer dizer que a minha carga ela vai ser lançada e a tendência é que ela tenha um movimento que vai ser descendente. Então, ela vai vir aqui, ó. Ok? Essa vai ser a trajetória da carga. O nome é circunferência, ficou ótimo, né? Tranquilo? Então, o que a gente precisa entender? Se a carga é lançada perpendicular ao campo, a gente tem um movimento circular. Se a carga é lançada paralela, né, na mesma direção do campo, a gente tem movimento retilíneo uniforme, tá? E aí, gente, ó, se eu estou trabalhando com movimento circular, eu consigo determinar várias coisas. Uma das coisas que eu consigo saber é qual é o raio de curvatura que a minha carga vai fazer dentro dessa região de campo. Ó, ela não está fazendo uma circunferência? Então, eu preciso de ter um raio, né? Se é uma circunferência, eu tenho um raio de curvatura. Como que a gente calcula esse raio de curvatura? A gente vai pegar a massa da partícula, que é dada em quilos, multiplicar pela velocidade da partícula em metros por segundo, dividir pelo valor da carga, que é dado em coulombs, vezes o campo magnético, que é dado em Tesla. A unidade de medida do campo magnético é Tesla. Então, ó, se a gente fizer
a massa vezes a velocidade e dividir pela carga vezes o campo, a gente consegue achar o raio de curvatura da circunferência, que é dado em metros, ok? Além disso, se eu tenho um movimento que é circular, eu também consigo calcular duas outras coisas. Eu consigo calcular o período e a frequência desse movimento. Então, como que eu calculo o meu período? Esse T aqui, gente, é de período. Lembrando que período é o tempo que a minha carga gasta para uma oscilação completa, ou seja, para ela percorrer uma circunferência completa dentro da região de campo. Eu vou fazer 2π vezes a massa em quilos e dividir pela carga em coulombs vezes o campo que é dado em Tesla. Gente, observa que o denominador das duas equações é o mesmo. O que muda é que, para o raio, a gente precisa da velocidade. Por quê? Porque a velocidade do corpo interfere no raio de curvatura que aquele corpo vai fazer. Ah, não consegui visualizar. Pensa num carro de Fórmula 1. Ele está a uma determinada velocidade. Se ele vai fazer uma curva e essa curva é muito fechada ou essa curva é muito aberta, ele precisa adequar a velocidade dele para ele conseguir curvar, porque senão ele não curva. A mesma coisa aqui, ó. A minha partícula ela tem que ter um valor de velocidade específico para ela conseguir fazer esse movimento circular. Ou seja, a velocidade influencia no raio de curvatura da trajetória da partícula. Agora, o período do movimento, ele vai ser influenciado de forma direta pela massa do corpo, pelo campo e pela carga. Por que pela massa do corpo? Porque a gente sabe que por inércia, quanto maior a massa, mais difícil é de mudar a condição de estado do corpo. Então, se eu tenho uma partícula que tem uma massa muito grande, ela não vai conseguir ter um movimento que vai ser com uma velocidade tão alta e nem um movimento que vai ter um período baixo. Ela vai gastar muito tempo para se movimentar. Então, se eu tenho uma massa alta, eu tenho um tempo alto de percurso. Então, o período vai ficar sendo mais alto, ok? Lembrando que a unidade de medida de período é o segundos. Tranquilo? Pessoal, então é isso, ó. O objetivo dessa aula era exatamente a gente falar sobre um pouco dessa trajetória da carga numa região que tem campo. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar com a regra da mão esquerda, dedo indicador é o campo, dedo polegar é a força, dedo do meio é a velocidade. E aí a gente tem, se a carga ela é lançada perpendicular ao campo, um movimento circular e uniforme, e se a carga é lançada na mesma direção do campo, a gente vai ter um movimento retilíneo uniforme, ok? Pessoal, valeu, é isso, até a próxima aula, boa!